Então vamos lá, nossa biografia de hoje é sobre a vida de John Wesley, este homem de Deus que com certeza deixou a sua marca no cristianismo de forma geral. Vamos falar um pouquinho dele através do livro Servos de Deus, do escritor Franklin Ferreira. São várias biografias que estamos trazendo todas as tardes. Se você não viu as demais, tem todas no nosso canal Balaio Literário, ok? John Wesley. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Em meados do século XVIII, a Inglaterra estava à beira de uma convulsão social parecida com a que ocorreu pouco antes da Revolução ocorrida na França. Como lembra J.C. Ryle, o país se caracterizava pela corrupção, pela desonestidade e pelo desgoverno. E uma conduta ética era a exceção. Muitos obreiros da igreja anglicana haviam abraçado uma perspectiva deísta ou racionalista da fé. Como disse Ryle, os sermões dos ministros não passavam de ensinos morais que nada podiam fazer para despertar, converter e salvar pecadores. Ele continua: seus sermões eram tão indizivelmente ruins que é reconfortante lembrar que eram geralmente pregados a bancos vazios. Será que hoje não está também do mesmo jeito? Mas Deus usou alguns ministros para trazer avivamentos para a igreja anglicana. Homens como George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley, William Greenshaw, William Roman, Daniel Holland, John Bergen, Henry Venn, Augusto Topley, Ronnie Harris, Daniel Holland e John Fleet. O meio que Deus usou foi, nas palavras de Ryle, a antiga arma apostólica da pregação. E justamente a pregação desses homens transformou completamente a agitada, mas triste, revoltada e instável Inglaterra da Revolução Industrial que então mal começava, como diz T.R. Albin. John Wesley nasceu num lar cristão em 17 de junho de 1703. Seu pai, Samuel, ministro anglicano em Epworth, em Lincolnshire, na Inglaterra, e sua mãe, Susana Annesley, tiveram 19 filhos. Imagine aí, 19 filhos. Quando John tinha 5 anos, ocorreu um incêndio na casa pastoral. E ele ficou no andar de cima, só sendo salvo porque foi jogado da janela para os braços de uma pessoa. A partir daí, Susana referia-se a ele como um tição arrancado do fogo. Com 13 anos, John partiu para estudar em Charterhouse, uma das melhores escolas particulares inglesas em Londres, onde se distinguiu nos estudos clássicos. Logo depois, recebeu uma bolsa para estudar na Universidade de Oxford e, com 16 anos, ingressou na Christ Church. Foi convencido de que deveria levar uma vida santa para ser aceito diante de Deus. Em 1724 se bacharelou, em 1725 foi ordenado ao diaconato e em 1727 completou seu mestrado em artes. Por se destacar nos estudos, John Wesley passou a ser tutor de grego e de filosofia do Lincoln College, em Oxford. Com 22 anos de idade, foi ordenado presbítero da igreja anglicana e cooperou com seu pai como pároco em Epworth durante mais ou menos um ano. Depois regressou a Oxford, onde serviu como professor, unindo-se a um grupo de devoção que seu irmão mais novo, Charles, havia fundado. Os membros dessa sociedade se comprometiam a levar uma vida santa, a participar da ceia uma vez por semana, a jejuar nas quartas e sextas-feiras e orar fielmente, e a passar 3 horas reunidos a cada tarde, estudando as Escrituras e outros livros cristãos. Por ser o único ministro ordenado dentre os membros, John se tornou o líder do grupo, que foi chamado por seus detratores de Clube Santo, ou de os Metodistas, justamente por seus membros buscarem uma santidade disciplinada e metódica. Eles estudavam o Novo Testamento em grego
liam numerosas obras doutrinárias e devocionais, participavam semanalmente da ceia do Senhor e visitavam regularmente os presídios da cidade de Oxford para pregar o Evangelho. Os principais autores exerceram influência sobre John Wesley. Neste tempo foram Tomás de Kempis, nós já falamos sobre ele aqui, Jeremy Taylor e William Lowe. Em 1733, George Whitefield, nascido em Gloucester, em 1714, educado no Prebon College, em Oxford, se tornou membro do grupo. John foi convidado pelo general James Oglethorpe, o governador da província da Geórgia, nas 13 colônias que se tornariam os Estados Unidos em 1776, para servir como missionário na congregação inglesa de Savannah. Em meados de 1735, ele fez a travessia marítima no navio que também levava um grupo de pietistas morávios que iam para a Geórgia evangelizar os índios. Os morávios eram herdeiros teológicos de John Huss. Já falamos também de John Huss aqui. Você não viu, né? Reveja em nossos vídeos no YouTube, nosso canal Baral Literário, mais uma vez, né? Tem todos os vídeos lá. Reveja os outros vídeos, John Huss e outros. E você pode compartilhar com seus amigos, irmãos, parentes, para que a gente possa chegar a 1000 inscritos. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, acione o sininho, coloque o joinha, comente. Tudo isso serve para o crescimento do nosso canal, ok? Um abraço, pastor José Carlos, o Erlânio está sempre conosco, Márcia Nunes, boa tarde, amém, é um prazer tê-los aqui. Estamos falando sobre a vida de John Wesley. Muito bem. Os morávios eram herdeiros teológicos de John Huss e foram convidados em 1727 pelo conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf para formar uma comunidade conhecida como Refúgio no Senhor, em sua propriedade na Alemanha. Durante a travessia, o tempo mudou e uma tormenta quase afundou o navio. Os passageiros ingleses gritavam de medo, mas os morávios continuavam cantando salmos, conseguindo acalmar a todos. Quando o perigo passou, os morávios disseram a John que começou a duvidar de sua fé, que a razão de se sentirem seguros era porque confiavam somente em Jesus Cristo. Em Savannah, John conheceu o morávio August Spangenberg, que o aconselhou sobre a situação espiritual, perguntando se ele já tinha o testemunho interior do Espírito Santo que lhe daria a segurança da salvação. John respondeu às várias perguntas da melhor forma possível, mas registrou em seu diário: acho que foram palavras vãs. O irmão Charles, que havia viajado à Geórgia no mesmo navio, foi trabalhar no povoado de Frederica, e John tornou-se pastor da paróquia de Savannah. Pouco depois, Charles regressou à Inglaterra. Doente e deprimido, John permaneceu na Geórgia, mas uma jovem, de quem quase ficou noivo, casou-se com outro. Por isso, e porque ela parou de frequentar o pequeno grupo de comunhão que ele fundara, John a excluiu da ceia, o que resultou num processo civil em que o acusaram de difamação. Olha mesmo. Convencido de que falhara como ministro, John decidiu regressar à Inglaterra. Ao voltar à Inglaterra, sem saber o que fazer, John buscou comunhão com os morávios, que tanto o impressionaram. Um deles, chamado Peter Browley, tornou-se seu mentor. Ele enfatizava a justificação somente pela fé, acompanhada da certeza da salvação e a vitória sobre o pecado. Após várias conversas, Wesley chegou à conclusão que não tinha a fé salvadora, que portanto deveria deixar de pregar. Mas Borre aconselhou a pregar a fé até que a tivesse, e que quando a tivesse, deveria continuar a pregá-la justamente porque a tinha. Bom conselho. Quase ao mesmo tempo, em 17 de maio de 1738, Charles Wesley começou a ler o comentário de Lutero sobre a Epístola aos Gálatas.
Ele achou o livro nobremente cheio de fé. 4 dias depois, Charles Wesley pôde finalmente dizer: agora eu me achava em paz com Deus e me regozijava na esperança de amar a Cristo. Poucos dias depois, na noite de 24 de maio de 1738, John Wesley também recebeu um novo senso da graça de Deus ao participar de uma reunião de adoração dos morávios. Ele escreveu em seu diário: à noite fui muito a contragosto a uma sociedade, reunião, na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio do comentário de Lutero sobre a Epístola aos Romanos. Por volta de 15 minutos para as 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera num coração através da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo somente, para a minha salvação. E foi-me dada a certeza de que Ele havia levado os meus pecados, os meus próprios, e me havia salvo da lei, do pecado e da morte. Essa experiência foi tal que a partir daí John não voltou a duvidar de sua salvação. Agora, ele usaria todas as suas energias para pregar a salvação a outros. Isso aqui nos deixa impressionante, não é, com relação à vida de John Wesley. Ele, juntamente com seu irmão, buscava ter uma vida santa, mas só baseada na religiosidade, não é? E olha que eles tinham uma vida santa, entre aspas, não é? Muito mais do que muitos ministros do Evangelho. No entanto, não é a prática da religiosidade que te dá a certeza de Cristo, né, ter perdoado seus pecados e ter te dado a salvação. Né? Algo que tem que ser uma experiência própria, uma experiência particular. E foi isso que tanto Carlos como John tiveram no decorrer do tempo. Isso nos ensina o quê? Que mesmo John, sendo pastor, John Wesley, ele já era pastor, ele já era ministro, já era ordenado, já tinha, né, sido formado, ele não estava salvo. Isso significa dizer que o novo nascimento não se dá por instrução racional. Tem que ser um mover, tem que ser algo que vem somente do Espírito Santo de Deus. E a grande pergunta é: você já nasceu de novo, já teve essa experiência, já conhece, né, já sente Cristo como seu único e suficiente Salvador? Essa é a pergunta que vale a pena. Né? Muito bem. Depois de uma viagem à Alemanha, onde visitou a comunidade de Herrnhut, John voltou para a Inglaterra. Em outubro de 1738, ele leu a narrativa de Jonathan Edwards, que Jonathan Edwards fez sobre as conversões que estavam ocorrendo na Nova Inglaterra. Já falamos sobre Jonathan Edwards. John, que até então se opusera à pregação fora dos templos, passou a seguir o exemplo de George Whitefield, que se converteu em 1735 e foi ordenado diácono no ano seguinte. Começou a pregar ao ar livre em abril de 1739 na cidade de Bristol. Vocês sabem, ou se não sabem, vão saber, né? Na igreja da Inglaterra só era permitido pregar dentro dos templos se você estivesse devidamente ordenado, se fosse um ministro reconhecido pela igreja da Inglaterra, e só assim você poderia, né, ter a permissão para pregar. Por isso que era proibido pregar ao ar livre. Essa cidade era um porto marítimo em rápida expansão. Por outro lado, a população operária estava confinada em casas úmidas, em ruas escuras e estreitas. Os serviços assistenciais da cidade faliram. As antigas e elegantes igrejas fracassaram em suprir as necessidades espirituais da população. Começaram a ocorrer distúrbios em protesto contra as precárias condições de vida em Bristol. Nessa época, havia rígidas convenções para todas as áreas da vida. Elas eram severas no que diz respeito às igrejas. Os pastores anglicanos deviam ter o completo controle de todas as atividades espirituais de suas paróquias. Marquinhos escreveu sobre isso, dizendo que nessa época os batistas, os congregacionais e os presbiterianos precisavam de licenças especiais até para realizar um culto. Os católicos sofriam restrições ainda mais rigorosas. Nenhum indivíduo que não fosse membro da Igreja da Inglaterra não podia sequer ser vereador.
A igreja anglicana e o Estado inglês trabalhavam em conjunto para guiar a população. Uma das convenções religiosas mais absolutas era que a pregação ocorria aos domingos e exclusivamente nas igrejas. Qualquer outro modelo seria incendiário e fanático. Pregar ao ar livre era um acontecimento que se ignorava. Se ocorresse, seria considerado revolucionário. Outra área sensível foi que, como escreve T.R. Albin, a ênfase evangélica sobre a experiência pessoal de salvação somente pela fé foi considerada uma nova doutrina, desnecessária, por muitos clérigos da igreja da Inglaterra, pois eles sustentavam estar uma pessoa suficientemente salva em virtude do batismo, inclusive infantil. Então veja o que é que eles pregavam, né? Que o batismo salva, né? E as pessoas não precisavam ter essa doutrinação ou entender ou buscar a justificação pela fé somente. Quantas igrejas hoje ainda creem assim? Mas uma importante mudança ocorreu em Bristol. John Wesley diz: às 4 da tarde eu me sujeitei a ser mais desprezível e proclamei nos caminhos as boas novas da salvação, falando de uma pequena elevação numa área próxima da cidade a cerca de 3.000 pessoas, a fim de pregar o evangelho aos pobres, uma mensagem de libertação, restauração e liberdade em Cristo para pessoas que nunca a tinham ouvido. Ele pregaria ao ar livre e se sujeitaria a ser considerado desprezível. Nas praças de Londres, Bristol e Newcastle, o evangelho era oferecido ao público em pregações ao ar livre. John Wesley passou a pregar a multidões que chegavam a 20.000 pessoas. George Whitefield, que para J.C. Ryle foi o maior pregador do evangelho que a Inglaterra jamais viu. Pregava até para até 30.000 pessoas. Já imaginou? John Wesley viu a ação do Espírito Santo de maneira que havia lido na descrição de Jonathan Edwards sobre o avivamento nos Estados Unidos. Ele diz: a Bíblia não conhece coisa alguma da religião solitária. Então, os que receberam o Evangelho passaram a fazer parte da sociedade metodista. Essa sociedade era dividida em classes e grupos. Nas reuniões dos grupos, os membros avaliavam a vida espiritual uns dos outros e estudavam as Escrituras. Os membros das sociedades metodistas participavam da ceia e frequentavam os cultos anglicanos. As sociedades eram ainda agrupadas em circuitos, por onde passavam os pregadores, e os circuitos organizados em distritos. Essa estrutura foi chamada de conexão metodista. Os pregadores, normalmente sem formação teológica, encontravam-se numa conferência anual para receber instruções e futuros trabalhos. Quando John Wesley morreu, havia 77.000 metodistas e 470 casas de pregação na Inglaterra. O surpreendente é que numa época em que a Inglaterra não possuía estradas em boas condições, John Wesley viajou bastante para pregar o Evangelho da Graça. Suas viagens, na maioria das vezes, feitas a cavalo ou em carruagem, o conduziram por cerca de 400.000 quilômetros a todas as partes da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Ele pregou quase 1.000 sermões, numa média de mais de 2 por dia, embora banido de muitos cultos. Por vários anos, John pregou esses sermões em condições desfavoráveis e frequentemente diante de oposição, muitas vezes ao ar livre e em geral de manhã bem cedo ou ao cair da noite. Só quando chegou perto de 85 anos, parou de pregar antes do amanhecer. Por outro lado, seu irmão Charles escreveu mais de 6.000 hinos, que John chamou de um corpo de teologia experimental e prática, por meio dos quais os metodistas aprenderam sua teologia e celebraram sua experiência. O entendimento de John Wesley sobre a obra da salvação era basicamente arminiano, embora só no fim da vida ele se interessou pelos escritos do teólogo holandês
Jacó Armínio. Ainda que Wesley cresce na doutrina do pecado original e na depravação e incapacidade do pecador em responder à graça, ele cria que Deus escolheria pecadores por prever que teria fé em Cristo, que morreu por todos os homens. E que o cristão que permanecesse em pecado grosseiro poderia perder a salvação. Sua teologia foi uma síntese entre a piedade sacramental anglicana, os escritos devocionais dos pais da igreja, o misticismo católico medieval, a teologia prática puritana e a ênfase evangelística dos morávios, fundidos com os temas principais da tradição da Reforma, que estavam presentes em seus sermões. Ora, John Wesley, apesar de ser arminiano, ou seja, ele cria na perda da salvação e outras coisas, ele tinha uma mistura de doutrinas. No entanto, ele, juntamente com George Whitefield, foram grandes homens de Deus e foram usados por Deus, a despeito da doutrina arminiana que John Wesley acreditava. George Whitefield era reformado, tinha conceitos diferentes de John Wesley. No entanto, isso não os impediu de pregar o Evangelho, e John Wesley se espelhou em Whitefield para poder pregar ao ar livre, o que Whitefield já estava fazendo. Que nos ensina que muitas vezes nossos pontos discordantes, secundários muitas vezes, não podem nos impedir de nos unir para pregarmos a Cristo. Um abraço à nossa irmã Leninha Guiar, Joseane Rodrigues. Bem, como o próprio John Wesley diz, sua única fonte de autoridade era a Escritura. Uma coisa quero conhecer: o caminho para o céu. O próprio Deus condescendeu em ensinar o caminho. Para esse mesmo fim ele desceu dos céus, ele escreveu isso em um livro. Ó, dei-me esse livro. A qualquer preço, dei-me o livro de Deus. Eu tenho. Aqui há conhecimento suficiente para mim. Deixe-me ser um homem de um só livro. Na sua presença abro e leio o seu livro, com este propósito: encontrar o caminho do céu. Não obstante, ele acreditava na total corrupção da natureza humana, afirmando as doutrinas do pecado original e da escravidão da vontade. Creio que Adão, antes da queda, possui tal liberdade de vontade que poderia escolher o bem ou o mal, mas que desde a queda, nenhum filho do homem tem um poder natural para escolher qualquer coisa verdadeiramente boa. Tal é a liberdade da vontade, a liberdade somente para o mal, liberdade para beber iniquidade como água, para vaguear mais e mais longe do Deus vivo, e fazer mais a despeito do Espírito da graça. Em suas pregações é claramente afirmada a ira de Deus sobre o pecado e o seu amor pelos pecadores. A morte de Cristo na cruz como o único meio de expiação para o pecado, e a doutrina da justificação pela graça apenas por meio da fé. Sempre afirmei, disse ele, sempre afirmei claramente a queda total do homem e sua completa incapacidade de fazer qualquer bem por si mesmo. A necessidade absoluta da graça do Espírito para despertar até um bom pensamento ou desejo no coração. O Senhor não considera nenhuma obra e não aceita nada senão o que procede de sua graça preveniente, convincente e conversora mediante o amado. O sangue e a justiça de Cristo são a única causa meritória de nossa salvação. Ele também afirmou a conversão do coração como uma nova criação operada pelo Espírito Santo. Ele diz: a salvação começa com o que é normalmente designado e de forma muito própria, pela graça preveniente, incluindo o primeiro desejo de agradar a Deus, a primeira aurora de luz concernente à sua vontade e a primeira convicção breve e momentânea de ter pecado contra Ele. Tudo isso implica alguma tendência em relação à vida, algum grau de salvação, o começo da libertação do coração cego e impassível, totalmente insensível em relação a Deus e às coisas dele. Com essa doutrina ele também afirmou a ligação inseparável entre a verdadeira fé e a santidade pessoal. Ele diz: a plenitude da fé não é mais nem menos do que a esperança. Não,
forjada em nós pelo Espírito Santo, para que tenhamos uma parcela da fé verdadeira em Cristo, e de que Ele já nos justificou. Assim, se continuarmos a vigiar e a lutar e a orar, Ele gradualmente se tornará nossa santificação aqui e nossa total redenção na vida futura. Embora ninguém seja um verdadeiro cristão e consequentemente não pode ser salvo, se não fazer ou não fizer boas obras sempre que tiver tempo e oportunidade. Ainda assim, nossas obras não têm parte no mérito ou na obtenção da nossa justificação, do começo ao fim, quer no topo. Ainda que em aspectos importantes se tenha afastado da tradição luterana e reformada, John Wesley reconheceu em 1745 que sua teologia estava a um fio de cabelo do pensamento de João Calvino. Ao atribuir todo o bem à livre graça de Deus, ao negar o livre-arbítrio natural e o poder antecedente à graça, e ao excluir o mérito humano, mesmo para o que ele realizou ou pratica pela graça de Deus, ou pratica pela graça de Deus. Isso é exemplificado numa conversa que Charles Simeon, ministro da Holy Trinity Church em Cambridge, teve com John Wesley em 1784. Senhor, sei que eu chamo de arminiano, e algumas vezes sou chamado de calvinista. Portanto, deveríamos desembainhar as espadas. Porém, antes de consentir iniciar o combate, permita-me fazer-lhe algumas perguntas. Diga-me, o senhor se sente uma criatura depravada, tão depravada que nunca teria pensado em voltar-se para Deus se ele não tivesse colocado isso em seu coração? Sim, replicou o veterano. Sinto realmente. E não tem esperança alguma de tornar-se aceitável perante Deus por qualquer coisa que possa fazer por si? E espera na salvação exclusivamente através do sangue e da justiça de Cristo? Sim, unicamente por meio de Cristo. Mas, Senhor, supondo-se que foi inicialmente salvo por Cristo, não poderia de alguma outra forma salvar-se depois, através de suas próprias obras? Não, mas terei de ser salvo por Cristo do princípio ao fim. Admitindo, portanto, que foi inicialmente convertido pela graça de Deus, o Senhor, de um modo ou de outro, não tem que se manter por suas próprias forças? Não. Nesse caso, então, o Senhor tem que ser mantido cada hora e momento por Deus, tal como uma criança nos braços de sua mãe? Sim, inteiramente. E toda a sua esperança está firmada na graça e misericórdia de Deus para ser preservado até o seu reino celeste? Sim, não tem esperança senão Ele. Então, Senhor, com sua permissão, embaiarei novamente a minha espada, pois este é todo o meu calvinismo. Esta é minha eleição, minha justificação pela fé, minha perseverança final. Em suma, é tudo quanto sustento e como o sustento. Portanto, se lhe parecer bem, em lugar de buscarmos termos e frases que serviriam de base para a luta entre nós, usamos cordialmente naquelas coisas sobre as quais concordamos. O grande desejo de John Wesley, ao qual ele devotou sua vida, foi pregar as três grandes doutrinas bíblicas: o pecado original, a justificação pela fé e a consequente santidade. Whitefield faleceu em 30 de setembro de 1770 e John pregou em seu funeral. O irmão de John, Charles Wesley, faleceu em 29 de março de 1788 e John Wesley morreu numa terça-feira em 2 de março de 1791, aos 87 anos de idade. Suas últimas palavras aos amigos que estavam ao lado de seu leito foram: o melhor de tudo é, Deus está conosco. Como membro fiel da igreja anglicana, John Wesley não tinha a intenção de fundar uma nova igreja, mas o movimento inevitavelmente caminhou nessa direção. E depois de sua morte, a sociedade a qual pertencia se dividiu em várias denominações metodistas. John e seus colegas anglicanos renovaram as doutrinas da graça redentora de Deus, que havia perdido a vitalidade na Inglaterra.
Essas doutrinas foram aplicadas a todas as classes sociais, como os operários em Bristol, que haviam sido esquecidos pela igreja. O alvo de John Wesley era reformar a igreja e espalhar santidade bíblica em toda a nação. Esta foi a história do grande John Wesley, o fundador do metodismo, ou da igreja metodista, embora, como foi dito aqui, ela esteja muito fragmentada. Mas John Wesley, juntamente com George Whitefield, com Carlos Wesley, tiveram grande influência na espiritualidade cristã, principalmente na Inglaterra. E aqui está mais uma biografia finalizada. Um abraço à nossa irmã Thelma Salles. Se você não viu as demais biografias, acesse o nosso canal Balaio Literário, se inscreva, tenha todas as biografias, se inscreva, mande o link para os seus amigos, parentes, irmãos da igreja, para que a gente possa se unir, porque temos muitas novidades, se Deus assim nos permitir, daqui para frente no canal. Enfim, então se inscreva, a gente pretende chegar a 1000 inscritos até o final do mês. Então nos ajude nesse projeto em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esses momentos aqui em Tua presença. Damos-te graça por tudo. Deus, continua a falar a cada coração e nos fortalecendo em Tua graça, Pai. Ajuda-nos a entender cada vez mais a história da igreja, como Tu usaste os homens de Deus que tinham diferentes opiniões, como John Wesley, como George Whitefield, mas que visavam tão somente a Tua glória. Ajuda-nos a entender, Senhor, o mover do Teu Santo Espírito e a crescer na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. É assim que oramos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção, quero só lembrar que hoje à noite temos a nossa mesa redonda ali no templo, se Deus assim nos permitir, a partir de 7h30 da noite. Participe conosco, manda sua pergunta, e vamos estar continuando crescendo. Oi, Raquel? Nada não. Alguém no Instagram? Maria Goretes, Yalma Monteiro, Eliane Lima, Marcelo CG, Emília Aguiar. Tudo bem? Um abraço, Miller. Saudade de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Que a gente possa buscar cada vez mais conhecimento e crescer no Senhor. Abraço à nossa irmã Silvaneira Guerra e Machados. E que os amados irmãos não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai Santo, por esse momento aqui em Tua presença. Dá-nos a Tua graça, desperta no nosso coração o desejo de aprender mais de Ti. Fortalece cada vida, cada alma. Ó Deus, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho. Assim que oramos, mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém e amém.